Não, filho, não exagera. O pão de ontem não está tão duro, o maldito pão de ontem. O capítulo inicia com uma forte ilustração do líder dos Simurianos diante do Mojabraga. Enquanto isso, ambos ficam farmando aura, ao mesmo tempo em que as asas, aquelas que o Mojabraga tem na cabeça, cercam o Daurad. Assim, completamente dando uma sensação de ser como um anjo envolvendo um demônio. E eu curto muito o estilo, porque nessa ilustração parece como se fosse um tipo de demônio calmo contra um anjo violento, certo? Vocês já sabem que tem um meme bem famoso, que não é exatamente assim, mas que diz que os demônios ficam com uma aparência um pouco mais... não sei como chamar isso, se calmo, bonito ou agradável para você, para poder te enganar. E que pelo contrário, os anjos sempre têm uma aparência muito sombria, muito horrível, que assusta. É uma história de terror, não para assustar demônios e afins. Não é exatamente assim, mas a verdade é que eu gostaria de pensar que é mais ou menos por aí. O que também me incomoda. Porque, por outro lado, Mojabraga, na sua concepção, seria mais como uma espécie de demônio. E o outro, então, sendo assim, como uma raça de seres superiores de outro planeta, pareceria mais como anjos à sua maneira. Então, eu gosto porque é uma composição que, embora pareça que é simplesmente uma imagem fortíssima, já acho que tem certos pequenos contextos, pequenos detalhes adicionados que, bom, somam bastante a essa ilustração. Acho que me desviei muito do assunto, mas honestamente, vendo que essa foi sem dúvida a melhor capa de todo o Jujutsu Kaisen, acho que valia a pena parar um pouquinho para comentá-la adequadamente. E tudo isso acompanhado, é claro, pelo texto. Quem é o mais forte do universo? Temos certeza de que ele jamais nos daria uma imagem tão impactante. Quem é Eiji? Vamos ver. Já sabemos que ele sabe desenhar do seu jeito. Ele tem o seu nível, que não é desprezível, mas não dá para comparar com o ilustrador atual do módulo. Ele tem um nível impressionante. Sério, cada vez fico mais surpreso, incrédulo com esse mangá. É uma maravilha. Viram, pessoal? Delegar tarefas funciona. Vocês não precisam fazer tudo sozinhos. Uma ajuda extra pode ser útil. Eiji literalmente disse: "Mano, não quero desenhar, tenho dinheiro suficiente, me arruma alguém para desenhar bonito." Assim como eu, que desde que tenho um gato na cama, não gasto mais com cobertores. Agora sim, o capítulo começa com uma piada. Espera, uma piada. Ah, não é só um John Coma desses, onde os mangakas fazem 4 quadros para criar uma história fechada. Suguri e Yuka desenham para Maru como imaginam um alienígena, incluindo referências, enquanto ele desenha sua visão dos humanos. Bonito e curioso, né? Vamos lá. Já no capítulo, acontece que Suguri, como um bom protagonista semi-órfão de anime shonen, quis investigar um pouco sobre seu pai. E é claro, nós como espectadores, e também o mundo da feitiçaria dentro da obra, sabemos muito sobre os avós deles, mas pouco se falou dos pais. Não é à toa, pois, mas segundo Suguri, seu pai sumiu logo após o nascimento de Yuka. Algum tempo depois, sem motivo aparente, Suguri ficou curioso sobre que tipo de pessoa ele era. Mas, para sua surpresa, nem avós nem mãe queriam falar sobre ele. O que será que esse cara fez para que nem Maki, nem Yuka e Yuta quisessem mencionar o próprio filho? Suguri precisou descobrir as coisas aos poucos, fazendo perguntas discretas a membros do clã Goyo. Parece que o pai desses dois era alguém bastante sério e muito parecido fisicamente com Yuta. Caramba, ele era mesmo. Vi muitos memes no Twitter da Maki dizendo 9 meses dentro de mim e ficou igual ao pai. E com razão, esse cara era literalmente o Yuta. Mas não tinha nada de diferente, era o Yuta mesmo. A questão é que o pai do Suguri acabou sendo alguém tão rigoroso que isso até prejudicou ele, porque ele sofria constantemente. Comparando o passado com a feitiçaria atual, antes era só força. Goyo, Satoru e o próprio pai de Yuta, todos grandes feras. Bombas de hidrogênio em corpos comuns. Agora, o auge da feitiçaria era incerto. Quem conseguisse lançar uma bolinha de fogo pela mão já seria visto como um feiticeiro especial ou algo parecido. Ou seja, Yogo e Yogurt, lembram dele? Se ele aparecer aqui. Ou seja, seria literalmente Sukuna, muito louco, mas sim, Sukuna mesmo. Se você vem de uma linhagem poderosa, com histórico, e seu pai tinha habilidades comparáveis ao portador dos 6 olhos e do olho infinito. Guardadas as devidas proporções, certo, guardadas as devidas proporções, inevitavelmente as comparações surgiriam. O que entendo é que esse cara ficou obcecado pela feitiçaria. Feiticeiros poderosos existiram porque Satoru Gojo quebrou a escala de poder e desequilibrou o mundo da feitiçaria. O fato de agora não haver feiticeiros fortes não significa que eles sejam fracos, significa que não existe mais esse desequilíbrio tão grande. Porque, claro, é o que a gente dizia em análises passadas. Eles pensam que os tempos antigos eram melhores pelo poder, mas esquecem das maldições e inimigos mais difíceis.
Já vou dizendo, Jogout era tratado como um bobão e o cara era fortíssimo. Agora que tudo está mais tranquilo, não é tão necessário ter um feiticeiro capaz de desintegrar Shibuya. Voltando ao assunto, pouco antes de sumir, uma criada ouviu o pai de Suguri conversando com Itadori, que ainda escondia o rosto. Ao que parece, não se sabe sobre o que eles estavam discutindo, mas a criada conseguiu ouvir uma frase simples de Yuji. Foi assim: "Não me importo, fico curioso, o que será que esse cara pediu pra ele? Por favor, quero ficar mais forte, me leve com você e me treine, farei o que você quiser", e Yuji disse que não. E só isso? A questão do desaparecimento do pai de Suguri se resume em um ponto-chave: a técnica amaldiçoada de Yuka. Parece que esse sujeito queria que sua descendência tivesse uma técnica amaldiçoada, como o garoto de Suguri. Nasceu como avó, sem habilidades. A segunda filha só nasceu um ano depois. Ao perceber que ela realmente tinha uma técnica amaldiçoada, ele fez como o velho dos Simpsons e disse: "Minha missão aqui terminou." Isso afeta bastante a mente de Suguri. Se ele tivesse nascido com a técnica amaldiçoada, seu pai teria ficado satisfeito e ido embora antes, e por consequência Yuka não existiria. A incapacidade dele de usar técnicas amaldiçoadas foi justamente o que permitiu que sua irmã nascesse. E outra coisa, se Yuka também não tivesse nascido com uma técnica, o pai deles teria ido embora, teria tido 20 filhos até que um nascesse normal. Então, com tudo isso dito, Suguri sempre achou que essa história não seria a mais adequada para Yuka. Vocês sabem, não é bom contar para sua irmã que você foi o motivo do abandono do seu pai. Embora suspeite que devido à sua inteligência, o mais provável é que ela já tenha chegado a essa conclusão. Mas enfim, chega de coisas estranhas. Agora finalmente retomamos de onde o capítulo anterior nos deixou. A técnica de Maru é extremamente confusa, pois inverte a gravidade, move paredes e altera o ambiente. Uma loucura. Durante a luta, Suguri tira a espada dele por um instante, mas Maru inverte a gravidade. Pra contrariar isso, dizer que esse cara era um mini Goyu nunca foi brincadeira. No fim, após inverter a gravidade, Suguri fica vulnerável ao ataque de Maru e é lançado pra longe. Embora, apesar disso, Suguri diz que mesmo havendo 99% de chance de perder, neste momento ele vai apostar tudo no 1%. Que ele precisa salvar sua irmã, porque é isso que um irmão mais velho faz. Ai, Shoso, tomara que a Yuka não tenha enrolado o Chocapic pra quando Suguri chegar. No final, Suguri é lançado pra bem longe, e Maru, que parece que a cada capítulo que passa, começa a farmar cada vez mais. Aura se coloca na frente dele e lança uma dezena de carros pra finalizá-lo. Meu parceiro não quis arriscar e não deixou o oponente sob os escombros confiando que ele morreu. Maru poderia ter garantido melhor, talvez indo até sua posição e atacando de frente, mas acho que isso serve. Embora, obviamente, a expressão que Maru faz ao fazer isso não é nem um pouco de satisfação, afinal, ele era seu amigo. E caído completamente no chão, derrotado e sem possibilidade de se mover, Suguri pensa que deveria sentir orgulho de morrer dessa forma. Afinal, quem imaginaria que alguém com sua restrição morreria em uma luta tão mágica e absurda como essa? É como morrer após perder para um rinoceronte, tipo, pelo menos dei trabalho pra ele. Ou será? É isso que ele pensa no começo, já que instantaneamente se arrepende, pois lembra daquele pequeno detalhe de que não deveria morrer ali. Mas ele também pensa que mesmo com uma vida comum e sem nada especial, já seria suficiente viver mais um dia. Lembremos que o que Suguri quer é apenas preservar a vida da irmã dele, até que inevitavelmente chegue o momento da doença dela. Ele deseja que a irmã morra em paz, num lugar tranquilo, e não lutando. Bem, Satanás Intergaláctico. Mas nesse momento em que meu camarada está à beira da morte, o avô dele aparece para falar com ele sobre o além. Ou melhor, sobre o presente que ele deixou antes de morrer. Como previ, e como muitos também previram, não fui só eu. Claro, não quero todo o crédito só pra mim. Rika aparece na frente de Suguri e diz: "Se não posso com o avô, posso com o neto." E não só isso, como eu também previ, ela sente nojo de ver como meu amigo se parece com a outra mulher. Desculpa, Rika, talvez você tenha ficado com um beijinho, mas Maki ficou com o melhor, tanto faz, tá aí. Rika, claramente incomodada com a situação, diz que vai ajudar mesmo assim, porque foi seu querido Yuta quem pediu, então Suguri aceita o poder dela. E assim como em um shonen bem clássico, e pra que vou mentir, eu gosto. Meu camarada ressurge das cinzas com uma aura brilhante, pra surpresa do seu oponente. E aí está, irmãos, o pão de ontem. O corpo de Suguri, mas com a cabeça de Rika. Aí Suguri lança um soco direto no rosto de Maru, mandando ela voar. Embora este último tenha conseguido se proteger, é inegável que seu rosto mostra uma mistura de surpresa, raiva e preocupação. Curiosamente, Rika consegue falar usando o corpo, então Suguri pede que ela não comente ou fale por ele. Ela se irrita. "Estou te dando meu poder, deixa eu ser a poderosa." Assim termina o capítulo desta semana e já prepara o terreno para uma luta insana que vem aí em algumas semanas. Porque sim, como é lógico, nessa época vai ter uma pausa no mangá, então vamos ter um tempinho para respirar e relaxar.
de Jujutsu Kaisen. E vamos ver se me sobra tempo para postar outras coisas no canal, porque já são 7 vídeos seguidos de Jujutsu Kaisen. Pelo amor de Deus, o que é isso? Agora sim, sem mais delongas, vamos para a parte amada por todos, mentira por ninguém, a parte de... Querida, hoje à noite vou interpretar Danju. Posso sorrir e cantar para os meus. Assim como animais, animais como animais, bolas ao... Isso aconteceu há alguns capítulos com Yuka e Dabura. Mostraram uma arte bonita de Maru e Suguri antes de ir para a luta de Yuka e Dabura. Então vou dizer o seguinte, já que este capítulo começa com uma ilustração de Dabura e Mauraga, mas depois continua com a luta de Suguri e Maru. Vou assumir que o próximo capítulo vai ser com a primeira metade dessa luta e a segunda metade vai retomar Mojabraga e Dabura. O que eu imagino que vai acontecer aqui é que Rika vai ser absurdamente superior ao Maru, a ponto de deixá-lo quase morto no chão. Mas bem na hora de dar o golpe final, o tempo de uso da Rika pode acabar. Ambos ficarão exaustos e só então terão um breve momento para conversar após tantos golpes. Embora na verdade existam vários fatores externos que podem interferir nessa luta de uma forma ou de outra, há vários outros simurianos por aí que podem intervir. Tem o Korosu, que ainda está vivo, os ex-membros do conselho entre os feiticeiros e claro, Yuji Itadori. Yuji, onde você está? Onde você está? Eu? Sério? A cada novo capítulo, sinto que quer passar toda a responsabilidade para os novos personagens, excluindo Yuji. Algo que eu não sei, vendo tanto fanservice, porque isso aqui está cheio de fanservice, é uma loucura, o tanto de fanservice que tem, não faz sentido. Seria estranho se Itadori não fizesse nada, mas é isso, continuem assistindo, ele só aparece como referência. Acho que quer mesmo é passar toda a responsabilidade para Yuka e Suguri. Isso faz sentido, pois provavelmente era algo que ele queria desde o início. E já sabemos que ele se viu preso nessa obrigação de formar esse trio. Shonen meio fraco, que a gente já sabe que também não ajudou muito Jujutsu Kaisen. Aliás, vi que o mangá vai ser retomado mais ou menos quando a terceira temporada do anime for lançada, então acho isso bem inteligente para dar um retorno. Aliás, a capa do volume 1 do módulo, muito bonita também. E é isso, o capítulo em si é bem curtinho, bem leve. Pouco a comentar, muitas coisas grandes acontecendo. Acho muito legal porque Suguri e Yuka são super fortes pelas técnicas. Então no final, sobre a restrição, Rika, as sombras com o Mojabraga, com todas essas coisas, eu acho legal que no final estejam mostrando um bom nível. Talvez não cheguem ao que Gojo conseguia lidar na sua época, ou ao próprio Yuta completamente. Mas eu gosto do que está sendo feito e também uma coisa que joga muito a favor é que, e espero não zicar, que as escalas de poder não saiam do controle, porque muitos problemas que as continuações costumam ter, Dragon Ball, Super, Boruto, muitos animes, quando as escalas de poder fogem do controle, os autores fazem isso só para chamar a atenção, tipo, não. Olha como esses personagens são poderosos em comparação com os de sempre, olha, eles são melhores porque são mais fortes. Isso costuma prejudicar, pois as escalas de poder se descontrolam e os personagens ficam muito complicados. Então eu não sou muito a favor de aumentar a escala de poderes. Acho muito bom que estejam mantendo ou até mesmo jogando um pouco abaixo do nível de Gojo Satoru e Sukuna. Porque pelo que eu estou mais ou menos entendendo, não fiz uma análise profunda, mas podemos fazer se vocês quiserem uma análise aprofundada. Quando o mangá acabar, avisem nos comentários. Comparando então Dabura, Suguri, Rika, Maru, toda essa galera com o próprio Sukuna e Gojo Satoru, para tentar descobrir se eles terão alguma chance ou não contra esses. Embora obviamente não pareça, ou pelo menos por enquanto não parece. Vamos esperar o mangá avançar e no momento certo faremos as comparações. Oficialmente digo que estou 95% certo de que o próximo vídeo do canal não será lançado. Jujutsu Kaisen. Primeiro, são 2 semanas de descanso, segundo, quero de coração trazer variedade. Isso vai contra a minha vontade, estou traído e preso há 1000 anos no módulo de Jujutsu Kaisen. E terceiro, porque eu já tenho não um, mas uns 4 vídeos que não são do módulo, que estão roteirizados e preparados para quando eu quiser começar a gravar e trabalhar neles. Então é isso, até os próximos vídeos. Tenham um ótimo Réveillon e Natal, e provavelmente nos veremos em 2027. Tchau.